Bom dia, pessoal do Facebook. Eu sou Gabriela Lima, editora de Vida Urbana do Jornal Popular. E hoje eu estou aqui com a psicanalista Valéria Ávila. Bom dia, Valéria. Bom dia, Gabriela. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que está dominando, a TV, as redes sociais, que é o caso do atentado ao colégio, o massacre no colégio estadual em Suzano, que deixou muitos pais preocupados, até mesmo porque não é mais uma coisa distante da gente, Nós tivemos aqui em Goiás um caso de ataque também no colégio de Goiás. Eu vou perguntar para a psiquiatra e psicanalista Valéria Ávila. Nós estamos falando hoje sobre o comportamento dos adolescentes, Valéria, como que a família, os pais podem identificar sinais na criança, no adolescente, que apontem para riscos de um comportamento agressivo? Bem, geralmente a criança ou adolescente começa com dificuldades na escola. Às vezes era um aluno bom, razoável, você começa a ver uma dificuldade escolar, às vezes uma má vontade de ir para a escola, isso pode acontecer, e uma irritabilidade. Depressão no adolescente cursa mais com irritabilidade do que exatamente tristeza. Então, esses sinais de mudança de comportamento, os pais podem estar atentos. E é possível uma interferência da escola? Se sim, de que forma a escola pode interferir? A escola pode interferir porque a escola ela conhece bem o aluno, Geralmente os professores conhecem, eles veem os alunos, eles têm um padrão de aluno que começa a perceber que alguns são diferentes, Você vê que é déficit de atenção, às vezes a escola faz um diagnóstico mais rápido até do que os próprios pais. Infelizmente, a gente não tem tido muito retorno da escola. Às vezes, algumas escolas, elas não conseguem perceber a gravidade, Teve um caso próximo a mim, que a gente chegou na escola, e os adolescentes tuitavam dizendo que iam mandar matar o menino porque ele perguntava demais para o professor, com um tom de ironia, e a escola chama os pais, mas não tomou nenhuma providência. Nesse caso lá de Pontalina, a escola acionou a polícia e é importante, Nesse caso de Pontalina, a escola está de parabéns, acionou a tempo, percebeu, Não que isso seja um problema só da escola, é claro que a dificuldade desse aluno, desse adolescente, começa em casa, começa na estrutura familiar, mas a escola pode ser alguém que identifica. O bullying é muitas vezes apontado como o pano de fundo, de problemas como esse, situações como essa. Ele não é um problema recente, mas ele se intensificou, tornou mais agressivo. Ele está se tornando um problema maior? O bullying sempre existiu, mas hoje ele está mais agressivo, sim. Porque quando você coloca ele na rede, que a gente chama de cyberbullying, quer dizer, a propagação de uma humilhação, ela é muito mais extensa. Agora, o bullying não é suficiente para a gente justificar um ato de violência. É um fator a mais, E as pessoas estão usando desse argumento, porque eu sofri bullying, então justifica a minha violência. Não justifica e não vai ter nenhuma diminuição de pena, os adolescentes ou os adultos que agirem dessa forma. Um caso interessante é o caso do Colégio Goiáses, que inicialmente cogitou-se essa situação do bullying, mas no inquérito o delegado fala que não é essa a motivação. Então, assim, o bullying por si só, ele pode desencadear situações extremas ou não? Ou ele se associa a algum problema pré-existente na personalidade da pessoa? Não, o bullying por si só não pode justificar esses casos. Até no caso do Colégio Goiáses, esse menino dava dicas. Ele que chegava às vezes nos colegas e dizia que ia mandar matar o pai, que ia mandar matar a mãe, e as pessoas achavam aquilo muito estranho, muito sem sentido e realmente não valorizaram, Mas o bullying não justifica. Existem outras situações que têm mais a ver com a personalidade, com traços de personalidade, do que com uma doença, como no caso que aconteceu lá em Suzano e aqui também no Colégio Goiáses. Mas o bullying, ele pode ser um gatilho ou não? É totalmente Sim, assim, ele é uma questão algo genética? a mais.
né? Ele é algo a mais que acontece, pode ser um gatilho, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não justificar esses atos de violência só com o bullying. A adolescência é uma fase de muitas dúvidas, né? Conflito, angústia. Como que a gente pode ajudar os adolescentes nessa fase? Os adolescentes estão muito sozinhos, né? Quer dizer, esses adolescentes, eles estão sozinhos desde criança, né? Os pais trabalhando muito, com pouco tempo para os filhos, né? A mulher saiu para o mercado de trabalho, o homem não entrou para dentro de casa para fazer esse jogo, né? E eles estão muito sozinhos. O adolescente é irreverente, né? E esses casos que imitam o Columbine lá nos Estados Unidos, existe um romance, né? Às vezes adolescentes, eles romanceiam essa história, como essas pessoas que cometeram essa violência fossem anti-heróis, né? Então é como se fossem anti-heróis, eles viram mito, né? E é isso que a gente precisa mostrar, que não é por aí. Mostrar a seriedade, a gravidade. A gravidade, dar limite é importante, mas eu vejo às vezes pais que nunca deram limite. Aí na hora que eles vê a coisa muito feia, aí eles vêm com um limite violento, sendo agressivo. Para você impor limite no seu filho, você não precisa ser agressivo. Muito pelo contrário, você pode ser carinhoso. Meu filho, eu sei que você está com ótimas notas, mas isso não justifica o fato de você ter distribuído bebida para todos os seus amigos e todo mundo ter ficado bêbado na festa, né? Você é um menino bom, um aluno bom, mas eu não vou permitir isso. De uma forma tranquila. Uma forma tranquila de ser dita, né? E não é dizer uma vez depois que você deixou passar 10 vezes. Né? Então, o limite é dado pouco a pouco e sempre também com afeto. A gente não precisa ser agressivo com os nossos filhos para dar limite. A senhora falou, né, que hoje em dia as crianças e os adolescentes, eles ficam muito tempo sozinhos e eles ficam na internet. Muitas vezes vendo vídeos e essa semana, né, os pais estão aí em polvorosa porque vários vídeos infantis estão aparecendo na internet com uma montagem com a boneca Momo, ensinando coisas absurdas do tipo criança suicidar. E os pais, como que os pais podem lidar com isso? Porque o que a gente percebe nos grupos, né, de WhatsApp dos pais é meio que um pânico generalizado. Eu acho que são verdadeiros hackers, né, que as autoridades vão ter que tomar uma providência para ver como lidar com isso, né? Mas o discurso dos pais também tem sido ultimamente um discurso de muito ódio. Né? Os próprios pais vão para a internet e brigam com os amigos, brigam por causa da política, brigam por causa de ideologia. Né? Então, os pais também têm que repensar o seu discurso enquanto adultos, né? Porque eles estão sendo os exemplos. A senhora falou o caso de Columbine. Quando é divulgado um caso como esse em Suzano, né, que aconteceu, é uma notícia, é fato, mas a gente percebe logo em seguida, tem esse fator multiplicador, né, das crianças quererem imitar. Eu falo isso porque logo na sequência apareceu esse caso aqui de Pontalina, em Goiás. Logo depois de um grande incidente, os pais têm que ficar mais atentos? Sim. Agora, qual é o adolescente que vai querer imitar? É um adolescente que está desamparado, desprotegido, sem nenhuma orientação, dentro de uma casa que geralmente as pessoas são ou muito indiferentes ou muito violentas, né? Quer dizer, é um adolescente que não tem autoestima, né? Então, eu não posso ser o herói sendo o melhor aluno, eu vou ser novamente o anti-herói. Entendi. Muito grata pela participação aqui conosco, Valéria. Eu agradeço muito e espero que todo mundo consiga colaborar um pouco. Então tá bom, muito grata a você também que participou com a gente aí. Até a próxima.